nos convida a imitar a misericórdia de Deus. Inclusive, a primeira oração da Santa Missa vai dizer que nós devemos meditar as realidades espirituais, mas com a finalidade de praticar em ações, em obras e ações, em palavras e ações, aquilo que agrada a Deus. Porque o Evangelho, o segmento de Jesus, não é uma teoria, é um estilo de vida. Um estilo de vida. Então não adianta nada a gente ter a teoria na cabeça, conhecer o catecismo da primeira página até a última página, conhecer o Código de Direito Canônico, todas as leis da Igreja, mas não praticar o Evangelho, que de fato é o ensino de Jesus para cada um de nós. Então hoje a palavra de Deus, nós vamos escutar nesse 7º domingo do tempo comum, então nos coloca diante da misericórdia de Deus, que deve ser traduzida numa atitude de misericórdia para com os outros. E desta forma, nós nos tornaremos imagem do homem celeste, que é Jesus. Vamos meditar com alegria a santa palavra de Deus. Se você está passando pela primeira vez nesse canal, então deixe o seu comentário, a sua curtida, compartilhe. Peço que você compartilhe com todos aqueles que gostam de meditar a palavra de Deus. A palavra de Deus neste domingo, nós temos 3 textos, como sempre, né? 1 Samuel, um trecho do capítulo 26 do primeiro livro de Samuel, 1 Coríntios capítulo 15 e Lucas capítulo 6, conhecido como o Sermão da Planície. O Sermão da Planície. Comecemos com o Evangelho, porque é o principal da palavra de Deus. Afinal de contas, somos cristãos e devemos partir sempre do Evangelho. Você está vendo aqui embaixo uma série de citações. Convido você também a tomar a sua Bíblia e depois ler todas essas passagens aqui que fazem paralelo a esses trechos do Evangelho de hoje. Você vai reparar que a imensa maioria deles aparece lá também em Mateus, porque se trata de um material chamado de A Fonte Que, ou seja, uma coletânea de ditos de Jesus que Mateus e Lucas acrescentaram aos seus evangelhos, cada um num contexto diferente, num contexto específico. Mateus no Sermão da Montanha e Lucas no Sermão da Planície. Então, provavelmente se tratam de ditos que realmente saíram da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que é que Jesus está nos ensinando neste Evangelho? Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Nessa pregação modelo, que lá em Mateus é o Sermão da Montanha, mas aqui é o Sermão da Planície, Jesus ensina como se pode viver desde já o reino de Deus. O discípulo será diferente do espírito desse mundo. Ele vai amar aqueles que o odeiam. Ele vai abençoar aqueles que o amaldiçoam. Ele vai rezar por aqueles que o caluniam. Se alguém, por exemplo, ofende a honra dele, a bofetada na face, ele não vai revidar com uma ofensa a honra do outro. Vale ressaltar que você ser ofendido na sua honra, que é o que significa a bofetada na cara, e você oferecer a outra face, não significa simplesmente aceitar essa ofensa, mas questionar o outro o porquê que se sentiu ofendido. Lembra que quando Jesus levou a bofetada diante do sumo sacerdote, Jesus questionou o que ele fez de errado, né? Depois, se dar a quem te pedir e não peças de volta, emprestar também a todos aqueles que pedirem, ou seja, a gratuidade. Esses gestos de gratuidade devem estar na vida do discípulo e da discípula de Jesus, porque Deus é gratuito, ofereceu-nos gratuitamente a salvação. Depois Jesus ainda questiona, se a gente faz o bem somente àqueles que nos amam, que diferença temos dos que não creem? Ou seja, até os pecadores também se comportam desta forma. Então, por isso que o amor, a misericórdia, a compaixão e a gratuidade do cristão deve transbordar as suas relações de amizade. Por isso, olha lá, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. É a gratuidade. Ou seja, o discípulo fará o bem sempre,
E a característica do discípulo é a gratuidade, que manifesta melhor o amor aos pequenos e aos inimigos. Por quê? Porque ele é filho de Deus. Né? Porque ele é filho de Deus e Deus também ama de forma gratuita. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Ou seja, se nós tratamos o próximo com misericórdia nas falhas e ofensas que ele tem para conosco, Deus também nos tratará com misericórdia por causa dos nossos pecados. Porque da mesma forma como tratamos os outros, Deus também tratará a cada um de nós. Então, se Deus nos ama gratuitamente, nos salva gratuitamente, então devemos expressar gratuidade nos nossos relacionamentos para com as pessoas. E aí, o paralelo dessa misericórdia tão revelada por Jesus para quem deseja ser seu discípulo. Então, preste atenção, que talvez aqui um detalhe que passe desapercebido é o versículo 27. A vós que me escutais, eu digo. Então, quem escuta de verdade a Jesus, quem vive de fato, de verdade, a palavra de Jesus, então pratica essas obras de misericórdia todas elencadas aqui no Sermão da Planície. Depois, o paralelo do Evangelho vai ser justamente a primeira leitura, esse texto de 1 Samuel 26, onde Davi poupa a vida de Saul, tendo a oportunidade de matá-lo. Né? Então, Davi usa de misericórdia para com Saul. Né? Ou seja, tem a oportunidade de fazer o mal, mas ele não faz o mal. Poupa a vida de Saul. Então, seria interessante nos perguntarmos se quando somos ofendidos, maltratados por alguém, quando a gente tem a oportunidade de revidar o mal, será que a gente age com misericórdia? Ou será que a gente se comporta pautado pela vingança? Nessa primeira leitura, a justificativa de Davi não fazer mal a Saul é porque ele não pode tocar no ungido do Senhor e ficar impune. Versículo 9 e também no versículo 23. Eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Aqui, o que está no fundo aqui, é uma teologia do Antigo Testamento de que o rei é um ungido de Deus e todos aqueles que tocam o rei seriam punidos por Deus. Muito cuidado, porque estes versículos estão sendo utilizados por vários líderes religiosos para justificar abusos e crimes por parte deles. Muitas vezes a comunidade dos fiéis conhece a má conduta deles, o espírito de profecia deseja soprar e exortá-los a mudar de vida, e muitas vezes nos púlpitos eles falam, olha, não fale mal do líder religioso, por quê? Porque ele é ungido do Senhor. E se vocês fizerem um mal ao ungido do Senhor, Deus lhes castigará. Isso é bobagem. O nome disso é abuso religioso. É tirar um texto, um versículo do seu contexto, para justificar o mau comportamento de líderes religiosos inescrupulosos e abusadores do povo de Deus. Então não se deixe levar por essa conversa fiada. A segunda leitura vai nos falar do Adão, que é o homem terrestre, e Cristo, que é o homem celeste. O homem terrestre tirado da terra voltará para a terra porque é fraco, porque é pecador. Mas pela graça do nosso batismo, nós recebemos a vida eterna e nos configuraremos ao homem celeste que é Jesus. Jesus. Então é muito interessante que a ressurreição fará isso conosco. A nossa mortalidade será revestida de imortalidade e viveremos para sempre em Deus. Mas para que isso aconteça, já é necessário que desde já a gente se revista da pessoa de Jesus Cristo, pois é essa a nossa missão que recebemos no batismo, e reflitamos em nós a imagem do homem celeste que é Jesus. E hoje a palavra nos ensinou bem claro. O homem celeste Cristo é misericordioso. Faz o bem até quem lhe faz o mal. Usa sempre de misericórdia, perdão, bondade e gratuidade. Que Deus conceda a todos nós essa graça. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo desça sobre você, sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM de bom sucesso. A Web Rádio Nossa Mãe de Birité, nossas parceiras da evangelização. A você, querido rádio ouvinte e internauta, nós comunicamos que a nossa peregrinação para a Terra Santa foi transferida para o mês de novembro, do dia 2 a 12 de novembro.
Se você tem interesse em participar desta peregrinação, da qual serei o diretor espiritual, entre em contato pelo telefone que está sendo anunciado aqui. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.